Graça e paz da parte de Deus, uma paz que excede todo entendimento. Que essa paz esteja sobre nós. Hoje eu vou falar nesse podcast de uma história bastante conhecida, mas muito triste também, que está lá em Gênesis 4. Eu vou ler de 1 a 12. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura dele. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim, então, ficou muito irritado, muito irado, em outra versão, e fechou a cara, diz assim em outra versão, e fechou o seu semblante. Então o Senhor lhe disse: Por que você está tão irritado, com tanta ira? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Diz assim, em outra versão, né? Mas cabe a ti, Caim, dominar-te. Caim estava irado demais e o Senhor o avisou. E aí continua o texto, né? No versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora, Caim, você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Deus ali, ele amaldiçoa Caim, porque ele matou seu irmão. Caim revelou a sua ligação com o espírito da violência e do mal pela sua hostilidade contra Deus, pelo assassinato de um homem bom, e esse homem era seu irmão. A palavra hebraica para oferta era uma palavra usada para tributo. Era um presente de alguém numa posição inferior que dava a alguém de posição superior. Cada irmão trouxe um presente condizente com a sua vocação. Ambos foram como sacerdotes, adoraram o mesmo Deus e desejaram ser aceitos por ele. Mas somente Abel teve a sua oferta aceita. Como autor da vida, Deus tinha o direito à primeira parte produzida pelas plantas, as primícias de todo fruto produzido no solo, e pelos animais, os primogênitos dos animais. Ele também tinha direito ao que de melhor o adorador tivesse para oferecer. Abel levou tanto as primícias como o melhor, enquanto Caim ofertou de seu fruto. E esse contraste parece significar que Caim não ofereceu as primícias da sua produção. A Bíblia não deixa isso muito claro. O que está claro é que Deus não se agradou da oferta de Caim. Não sei, porque não sei exatamente. Havia ali dois espíritos diferentes. E Deus sonda mentes e corações. Deus viu o coração de Abel e Deus viu o coração de Caim. Ele viu a adoração de um
e a ação do outro. O adorador com sua oferta são inseparáveis. Então, pela fé, Abel foi elogiado como sendo um homem justo quando Deus falou bem de sua oferta. Agora, Caim não agradou a Deus. Talvez porque ele estivesse fazendo só por obrigação, talvez porque, enfim, Deus sonda mente e coração. E o fato é que Deus não se agradou de Caim. Talvez ele não estivesse inteiro ali naquela adoração. Em Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, Abel é o primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação de Deus por ser uma pessoa justa, porque viveu pela fé. Isso nos ensina como ofertar a Deus. Se ofertamos com fé e se o nosso coração estiver entregue a Deus com pureza, Deus se agradará de nossas ofertas. Deus sabe as motivações do nosso coração. Como nossas atitudes agradam ao Senhor? Como ter as nossas ofertas aceitas por Ele? Quando você traz uma oferta ao altar de Deus, você pensa se ela será agradável a Deus? A sua vida está sendo vivida de maneira agradável ao Senhor? E Deus, como é onisciente, viu que Caim estava com o coração cheio de ira e o alertou para o que estava acontecendo. Deus sempre nos avisa quando o pecado está batendo na nossa porta, na porta da nossa mente, do nosso coração. Ele nos alerta e nos dá condição para escapar daquela ação. Caim tinha consciência do certo e do errado, mas se rebelou contra o que era certo, escolhendo se render ao pecado, à ira, escolheu se render à violência. Deus ensina a Caim como ter sua oferta aceita. Deus diz a ele que bastava ele proceder bem. Ele tinha um irmão como modelo, ele tinha Deus para ensiná-lo. Ele diz: cabe a ti dominar-te. Eu sei o que está no teu coração, não faça o que você quer fazer. Mas ele preferiu o pecado. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre uma escolha. É necessário ter fé e convicção que Deus sempre faz o que é certo. Deus vai até Caim para lhe dar oportunidade de fazer o que é certo. Mas Caim escolheu fazer o que é errado. Caim renunciou às bênçãos de Deus para satisfazer a sua carne. Ira é uma obra da carne. O ciúme e a inveja também. Isso está descrito lá em Gálatas 5, de 19 a 21. Está ali descrito todas as obras da carne, das obras que nós não devemos praticar. Está incluído lá a ira, o ciúme, a inveja. E todos esses sentimentos inundaram o coração de Caim. Deus avisa Caim que os desejos dele próprio seria contra ele. Muitas vezes os nossos desejos não são bons aos olhos de Deus e acabam por nos fazer pecar. Os nossos desejos muitas vezes são contra nós. Concupiscências são desejos carnais e não vêm de Deus e sim do mundo. Por isso, lá em 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Né? Quer dizer, concupiscências são esses desejos que não são bons diante de Deus. A concupiscência da carne nos faz praticar as obras da carne. E lá em Gálatas 6, nos diz que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Espera aí um pouco, eu falei uma coisa errada para vocês. Eu falei Gálatas 5, depois eu falei de Gálatas 6. Não quero errar aqui. É Gálatas 5 que fala, Gálatas 5 que está lá
Eu vou ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso está em Gálatas 5, tá, queridos? Então, Deus avisa a Caim que seu desejo seria contra ele. Muitas vezes, os nossos desejos não são bons aos olhos de Deus e acabam por nos fazer pecar. Então, os nossos desejos muitas vezes são contra nós mesmos. Nós temos que prestar atenção quando o desejo errado bate à nossa porta. Há pessoas dentro da igreja tão preocupadas em ter poder, fama, dinheiro a qualquer custo, e suas mentes e corações estão tão distantes de Deus. Gostaria que parássemos para pensar que bênçãos vindas de Deus estamos renunciando para satisfazer a nossa carne e a cobiça dos nossos olhos. A maior bênção que o nosso Pai Celeste nos deu foi seu único filho. Será que estamos trocando Jesus por algo mundano ou passageiro só para satisfazer nossa mente carnal, nosso prazer passageiro? Esaú trocou sua bênção por um prato de lentilhas e depois chorou amargamente. Isso aí é uma outra história. Também entre irmãos, Esaú e Jacó. Mas voltando aqui para Caim e Abel, Caim trocou a bênção da comunhão com Deus para satisfazer a sua ira, movido por sua inveja, por seu ciúme, e matou seu irmão, derramando sangue inocente. Deus falou que ele poderia se dominar. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E só clamarmos e o Espírito vai nos capacitar a nos dominarmos quando desejos pecaminosos baterem à nossa porta. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Então, assim, Deus nos dá o escape. Deus está ali para nos ajudar a vencermos essa tentação. Nós não vamos ter tentações que nós não possamos dominar, porque Deus é Ele que dá o escape, é Deus que nos ajuda, nos capacita a suportarmos aquela tentação, mas nós temos que clamar a Ele. A palavra nos ensina que todos nós podemos suportar as tentações, Deus nos dá essa garantia. Nós temos que clamar, nós temos que ter um coração disposto a obedecer, nós temos que ter um coração entregue ao Espírito Santo para que Ele faça uma obra em nós, para que Ele nos dê esse escape. Lá lá em Tiago 1, também a Bíblia nos ensina, Tiago 1, de 12 a 20. Também Deus diz que é bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu desejo carnal. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem falou isso foi Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então, que possamos ser bem-aventurados por suportarmos as tentações, que possamos ser aprovados ao passarmos pelas provações, que possamos pedir a Deus para nos ensinar a não sermos enganados pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa cobiça, pela nossa concupiscência, porque isso nos levará à morte, como foi o caso de Caim, a morte espiritual. Abel morreu assassinado, mas vive nos braços de Deus para toda a eternidade. E Caim, qual foi o seu destino? Como lemos, o pecado nos leva à morte. O pecado gera morte dentro de nós. E Deus já nos gerou na palavra da verdade. Deus é o Deus da vida. Jesus é o Deus da vida. Ele morreu para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que possamos aprender a não dar lugar para o diabo na nossa vida. Que a ira que não opera a justiça não tenha lugar no nosso coração. E que nenhum outro pecado venha nos dominar, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. A bênção da comunhão com Ele, para que todas as nossas ofertas, assim como toda a nossa vida, seja aceita por Deus e que as nossas vidas possam agradá-lo em tudo. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz.